Olá, pessoal. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui referente ao conteúdo de limites. Inicialmente, a gente vai resolver esse limite através da representação gráfica, analisar o limite no gráfico, e depois a gente vai resolver fazendo a substituição direta. Então, nesse caso aqui, inicialmente, a gente teria que construir o gráfico dessa função x² menos 9 sobre x menos 3. Como que ficaria o gráfico dessa função? Como nós temos um quociente aqui, uma divisão entre dois polinômios, o ideal seria primeiro a gente analisar, tentar fazer uma simplificação, para depois fazer a construção do gráfico. Até porque fica difícil a gente imaginar como que vai ficar o gráfico, sendo que no numerador eu tenho um polinômio de grau 2 e no denominador eu tenho um polinômio de grau 1. Então, como que a gente faz para fazer essa simplificação inicialmente? Nós temos que tentar fatorar. Nesse caso, o nosso denominador aqui, nós temos um x menos 3, então ele vai permanecer do mesmo jeito. E no numerador, nós vamos tentar fazer a fatoração. Então, vou pegar o numerador aqui, x² menos 9. Como que nós podemos fatorar? Inicialmente, a gente pode encontrar as raízes desse polinômio. Então, eu encontro as raízes desse polinômio fazendo a função igual a zero. Ou seja, o que é a raiz de um polinômio? É um número que, substituído no lugar do x, menos, então, o número substituído no lugar do x ao quadrado, menos 9, isso vai dar zero. Então, nesse caso, está faltando, nós temos uma função, uma polinomial do segundo grau, posso resolver por Bhaskara, posso resolver por soma e produto, mas nesse caso, como está faltando o termo aqui no meio, que é o valor do b, que seria na função polinomial de segundo grau, falta esse termo, nós podemos simplesmente isolar o valor do x, então x² menos 9 passa para o outro lado, mais 9, x vai ser igual a quem? Operação inversa, a potência que eu tenho aqui, operação inversa, a potência é raiz, então eu vou passar para o outro lado, mais menos a raiz de 9. Então, o x vai ser mais ou menos 3. Se nós resolvermos essa equação de segundo grau por Bhaskara ou por soma e produto, a gente encontraria os mesmos valores. Posso colocar isso aqui ainda sendo assim, x' igual a menos 3 e o x, duas linhas, igual a 3 positivo. Como que eu escrevo isso aqui de forma fatorada? Então, eu posso usar aquela formulazinha que diz que a multiplicado por x menos x' vezes x menos x, duas linhas. Quando eu vou utilizar essa fórmula, eu vou escrever, utilizando as duas raízes, eu vou escrever esse polinômio de uma forma fatorada. O que é forma fatorada? É escrever ele na forma de produto. Então, nesse caso, quando nós temos a função, a nossa função que nós temos lá no início, ela é x² menos 9, o valor do a aqui, nesse caso aqui, seria o valor que acompanha o x². Esse é o valor do a. Então, para esse caso aqui, o valor do a é, quando ele não aparece, é 1, né? Nós temos um x². Então, aqui posso colocar 1 que multiplica, ou nem preciso colocar esse 1, porque ele vai multiplicar o restante dessa expressão aqui, então não precisaria nem colocar, mas vou deixar ele por enquanto. X menos uma raiz. Então, x menos x', o nosso x' nesse caso é menos 3. Então, vai ficar x menos o menos 3, que vai dar x mais 3. Multiplicado por x menos. Quem é o nosso x duas linhas? É mais 3. Então, vai ficar x menos o mais 3, que é menos 3. Nesse caso aqui, esse 1 aqui na frente, eu nem preciso pôr, por quê? Porque ele vai multiplicar por 1 e não vai mudar nada no nosso resultado. Ou seja, isso aqui que eu tenho, que é o x mais 3, x menos 3, é a mesma coisa que o x² menos 9. Então, eu vou voltar aqui nessa expressão, aqui, nessa divisão que eu tenho. No lugar do x² menos 9, eu vou substituir o x mais 3 menos x mais 3 vezes x menos 3. E vou dividir pelo x menos 3. Como eu estou multiplicando x por x menos 3 e dividindo por x menos 3, eu posso simplificar. E isso vai ficar igual a x mais 3. Então, na hora de eu construir o gráfico, eu posso, ao invés de utilizar a função, a expressão ali, a função x² menos 9 dividido por 3, basta eu utilizar ou construir o gráfico dessa função aqui, que é a mesma coisa, ela tem o mesmo valor. Então, eu vou fazer aqui, representar graficamente. X mais 3 é uma função
polinomial do primeiro grau. Como ela é uma função do primeiro grau, então ela vai ser uma reta. E como eu tenho aqui que o valor do x, ele é, nesse caso, positivo, o x, então ela vai ser uma reta crescente. O que é uma reta crescente? Quando eu for construir o gráfico dela, ela vai ter esse sentido assim. X aumenta e y vai aumentar também. Reta crescente. Para eu construir esse gráfico, se eu sei que ela é uma reta e ela é uma reta crescente, eu preciso de 2 pontos. Basta ter 2 pontos para construir esse gráfico. Então, sei lá, vou substituir alguns valores. Eu tenho que a minha f de x, então é x mais 3. 2 valores. Se o x for igual a 0, então vai ficar f de 0 igual a 0 mais 3, que é 3. Então, o primeiro ponto que eu tenho é 0 para x, 3 para y. Vou marcar esse valor aqui. 0 para x, 1, 2, 3 para y. Aí eu preciso de mais um ponto. Sei lá, posso utilizar aqui se o y for 0. Então, isso aqui é a mesma coisa que fosse y igual a f de x. Se o y for 0, quanto vale o x? Então, vai ficar 0 igual a x mais 3. Se o x mais 3 é 0 igual a x mais 3, o x vai ser igual, passa esse valor para cá, né, ou para o outro lado, x é igual a menos 3. Então, eu substituí 0 no lugar do y e encontrei menos 3 para o x. Aqui, lembrando que nós temos os pares ordenados x e y, aqui também, x e y. Então, eu vou substituir agora aqui. Se x, y é 0, o x é menos 3. Sei lá, um ponto aqui. Então, menos 3 e o outro ponto aqui é 3. Vou traçar a reta entre esses 2 pontos. Então, vou traçar aqui 3, aqui, continua, e aqui continua também. Então, esse é o nosso gráfico. O que eu quero analisar nesse limite? Quando x tende a 3. Então, vou pegar aqui. Se x está tendendo a 3, eu vou ter um termo. Vou só organizar aqui, ficou pequeno. Se x está se aproximando de 3, o y vai estar se aproximando de quanto? Então, é isso que eu vou analisar. Vou pegar valores próximos a 3, ou vou aproximar aqui em 3, e vou verificar o que acontece com o y. Como eu tenho que o x está tendendo a 3, eu já poderia talvez ter calculado na minha função para quando x for 3. Poderia ter utilizado aqui a f de 3, que vai ser 3 mais 3, que vai ser 6. Então, quando o x se aproxima de 3, o y vai se aproximar de quanto? O y vai estar se aproximando de 6. Então, aproximo o x de um número e verifico o que acontece com o y. X está se aproximando de 3, o y está se aproximando de 6. Então, aqui eu consigo definir qual que é o limite dessa função. Eu poderia também calcular isso aqui de uma outra forma. Se eu substituir 3 no lugar do x aqui, fazer a substituição direta, o que vai acontecer? Essa função vai acabar sendo um limite indeterminado, porque vai ser 3 ao quadrado, 9 menos 9 dá 0. 3 menos 3 vai dar 0. Então, isso aqui é um limite indeterminado. Como que eu resolvo quando eu tenho um limite indeterminado? Eu tenho que tentar eliminar essa indeterminação. De que forma? Como a gente já fez a simplificação dessa função ali, já fatoramos, nós temos que, então, o x tendendo a 3, x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, nós fizemos a fatoração e nós verificamos que esse x ao quadrado menos 9, ele é a mesma coisa que x mais 3 vezes x menos 3, que a gente fez a fatoração, dividido por x menos 3. Aí, nós fizemos o quê? Podemos fazer a simplificação. O que sobra para a gente substituir? Sobra só a parte do x mais 3. Então, eu tenho que calcular o limite quando x tende a 3 de x mais 3, que foi feita a simplificação. Faz a substituição direta, pega esse valor do x aqui e substituo aqui. Então, isso vai dar 3 mais 3, que é igual a 6. Esse resultado que nós encontramos aqui é o mesmo resultado que nós encontramos fazendo
representando graficamente essa função e analisando o valor do limite aqui no gráfico, que foi esse valor que nós encontramos através da representação gráfica. Espero que vocês tenham entendido.